vão ter uma coluna que indica se o trabalhador é sindicalizado ou não, e esta indicação de sindicalizado ajuda em vários relatórios oficiais, como seja o balanço social, o relatório único, e é definida a nível da situação do trabalhador, da situação profissional do trabalhador. Também vão ter acesso, também nesta mesma lista, a uma coluna com a profissão que o trabalhador tem. Também para, a nível, por exemplo, do relatório único, vocês terem essa informação de que trabalhadores é que estão associados a que profissão. Houve também aqui no portal dos recursos humanos uma pequena alteração dos formulários das férias. Temos aqui do nosso lado esquerdo como era antes, e do lado direito como é que foi feito como é que neste momento é a apresentação. Conseguem-me ver? Deste lado aqui temos então aqui os saldos de férias, em que a informação que estava em cada uma dos campos continua exatamente a mesma, ou seja, não houve alteração da informação que é apresentada, apenas houve uma alteração da forma como ela está agrupada e da forma da visualização, ou seja, tentámos aqui facilitar a vossa visualização no próprio menu dos próprios campos. De qualquer forma, todas as funcionalidades que aqui estão continuam exatamente iguais como estavam e não houve qualquer tipo de perda de informação. Também a nível aqui, continuando na parte das férias, houve aqui um desenvolvimento que foi pedido também para haver aqui o desconto da totalidade do subsídio de refeição, isto é, a maior parte dos organismos desconta o subsídio de refeição referente às férias quando o próprio trabalhador tem essa mesma ausência, mas neste momento nós permitimos que haja a própria definição do desconto da sua totalidade num mês à vossa definição. Vocês podem fazer esta definição a nível global, ou seja, todo o organismo, independentemente das unidades orgânicas que tenha, pode fazer esta definição, ou também podem fazer esta definição a nível individual, ou seja, no portal dos vencimentos, tem então o separador do trabalhador, subsídio de férias de Natal, e podem definir então se desconta o subsídio de refeição da totalidade para aquele trabalhador, independentemente da regra que esteja definida no organismo. Já vamos ver então a seguir como é que fica um exemplo no recibo. Temos então aqui como é que fica o recibo, onde fazem esta definição do desconto, ou seja, o trabalhador recebe na totalidade o valor do subsídio de refeição referente aos dias trabalhados e depois então é feito o desconto. Aqui a grande vantagem desta funcionalidade é muitas vezes aquela questão de que um dia ou um mês em que nós estamos a abonar o subsídio de refeição tem menos dias úteis do que os dias úteis que estamos a descontar-lhe, por exemplo, no caso do trabalhador ter estado de férias mais do que o mês. Passamos então agora para as principais novidades do portal da assiduidade. A nível do portal da assiduidade, neste momento, vocês podem definir tempos justificáveis por unidade orgânica, ou seja, definir que uma determinada pessoa que pertence a uma determinada orgânica tem acesso àquele tempo justificável. E também foi feita a atualização a nível do ficheiro da assiduidade, isto é, para os organismos que não têm a nossa assiduidade, que têm outros sistemas de assiduidade e que fazem a importação dos ficheiros, é possível neste momento vocês importarem as ausências do tipo hora sem ter a obrigatoriedade da definição da mesma hora. Ainda no portal da assiduidade, neste momento, e também há um desenvolvimento que foi muito pedido por muitos dos organismos que têm a nossa assiduidade, é o próprio registro e eliminação de picagens. Ou seja, muitas vezes os próprios trabalhadores que estão do back-office, dos recursos humanos, querem fazer a regularização da assiduidade dos trabalhadores. E o que acontecia antigamente é que não tinham acesso a este tipo de regularização através do portal da assiduidade. Neste momento já temos então esta possibilidade de vocês fazerem este registro e eliminação das próprias picagens. A única questão para que vocês tenham
esta opção é mesmo a nível das tabelas base, no menu de pedidos, vocês definirem que o registro e a eliminação de picagens também está disponível em back-office. Vocês depois não podemos mostrar a nível do interface, existe um novo campo que diz disponível em back-office para os tipos de pedido que sejam de eliminação ou de inserção de picagens. A nível, então, aqui dos vencimentos e que abrange aqui a maior parte dos nossos convidados. Temos então aqui novidades a nível do IRS, em que passa a ser possível definir a nível da situação de IRS se o trabalhador é residente não habitual e caso esteja então classificado como não habitual, é possível definir uma taxa mínima para o cálculo do IRS. Ainda também aqui na sequência deste despacho, podemos permitir, ao nível da situação de IRS, o fator de multiplicação que é aplicado à parcela a bater por dependentes deficientes. E vamos ver a seguir onde é que este fator de multiplicação está então aqui na situação de IRS do trabalhador. Quando vocês então preenchem o número de dependentes deficientes, o sistema vai desbloquear aquele fator de multiplicação para que vocês possam então fazer essa definição do fator de multiplicação. Sim. A nível também, continuando aqui no IRS, podemos, o sistema permite configurar qual é que é a redução a aplicar à taxa marginal, a redução no âmbito do crédito à habitação ou a redução de acordo com o número de dependentes. Atenção que esta redução não é feita na situação de IRS do trabalhador, mas sim na própria tabela de IRS que está disponível no portal da Administração de Recursos. Continuando também aqui com o IRS, temos então a possibilidade de agora definir tipos de abono com tributação autónoma e também definir uma redução da própria taxa de IRS por tipo de abono. E já vamos ver a seguir, mais à frente, em que é que este desenvolvimento vai beneficiar para a aplicação e usabilidade do sistema. Também deixar aqui a nota que todos os abonos que tenham uma tributação autónoma darão lugar a uma linha de recibo individual que é relativa à retenção de IRS e nessa mesma linha vai ser aplicada a taxa. Diga. Peço desculpa, eu não percebi se as dúvidas podemos colocar já ou só no fim. É assim, pode colocar já. Eu normalmente peço só para colocarem no fim, só para não estarmos sempre, porque podemos esclarecer isto mais à frente, mas se quiser já questionar. Era porque é aqui da situação do IRS mesmo, numa questão em que o colaborador solicita que quer descontar uma taxa superior àquilo que está estipulado na tabela. Certo. Com isto da taxa marginal, anteriormente era fácil, mas agora pronto, é complicado. Imaginemos que ele, pela tabela normal, descontaria 30%. E quer descontar 32%. E fica difícil chegarmos, pronto, temos que andar ali com testes até definir. Ok, eu vou-me se calhar falar sobre isto no final, está bem? Pronto, tudo bem. Para vermos essa situação mesmo no sistema. Certo, obrigado. Pronto, caso a redução do abono esteja configurada para reduzir em percentagem da taxa então a aplicar. A nível das horas extra, neste momento, nós temos feito há umas versões atrás um desenvolvimento que vos permitia definir o pagamento do vencimento das horas extra, em que podiam definir se era feito por vencimento de exercício ou vencimento de origem. E ainda, neste momento, temos também a possibilidade de fazer a definição por valor fixo, ou seja, vocês podem definir um valor fixo que não tem que ser nem o vencimento de origem, nem o vencimento de exercício para pagamento da hora extra ao próprio trabalhador. Ainda no lançamento das horas extra, podemos também definir um abono para o pagamento da mesma, ou seja, vamos ter agora novos campos e vamos ver a seguir em Vai esquema. Vai dar a nota e hora da consulta. Diga? Temos então também aqui a definição do abono para pagamento das horas extra
Isto porquê? Porque houve pronto, houve aqui a alteração a nível do Orçamento de Estado, em que a partir da 101ª hora, a retenção autónoma a aplicar ao pagamento da hora extra é reduzida em 50%. E assim vocês podem então usufruir daquele desenvolvimento que falámos há pouco do IRS, da redução por abono, e tendo essa possibilidade, vamos também poder definir aqui o abono a ser pago ao trabalhador, tendo em conta essa própria situação. Caso não selecionem nenhum tipo de abono ali no abono de dias úteis ou no abono de dias não úteis, o sistema irá aplicar o abono que estiver definido com a ordem mais baixa, ou seja, a ordem 01 do abono, do tipo de trabalho suplementar, é o que vai ser usado para pagar ao trabalhador, e aí vai seguir a regra que estiver definida no próprio trabalhador. Agora eu vou partilhar eu. Todos conseguem ver, correto? Sim, sim. Ok, muito bem. Portanto, mais um dos desenvolvimentos que nós tivemos foi aqui a nível da situação funcional, e sei de alguns clientes que aqui estão que vão ficar muito satisfeitos com esta alteração, que tem a ver com o campo da precedência. Portanto, a partir deste momento, vocês conseguem adicionar qual é que é a precedência que o trabalhador tem no seu motivo de entrada, tal como nós também já tínhamos disponibilizado, por exemplo, qual é que é o destino que o trabalhador terá para a saída. Quer isto dizer que nós podemos aqui definir qual é que é a precedência, seja a administração pública ou outro setor. Quais são as implicações que isto depois vai ter em sistema e também a nível do processamento salarial. Portanto, se nós colocarmos aqui que a precedência vai ser a administração pública, vamos imaginar o trabalhador entra a partir do dia 15, o sistema vai sempre retirar um dia. Portanto, faz a contagem dos dias e retira um dia para efeitos do processamento salarial. Se, por outro lado, nós definirmos que a precedência é outro setor, o sistema vai pagar os dias efetivos de trabalho daquele trabalhador. Portanto, se o trabalhador entra a partir do dia 15, vai receber os 15 dias até ao final do mês. Depois, temos também aqui, e esta talvez seja uma das grandes alterações desta versão, que é então o regime do impacto. Portanto, o sistema passa a dar suporte ao processamento e à afetação de acordo com o regime do impacto, seja a nível do recrutamento pessoal para novos postos de trabalho, e esta vocês até já tinham disponível anteriormente, esta opção, a nível das alterações facultativas do posicionamento remuneratório e também a nível das alterações obrigatórias. Portanto, o sistema vai calcular automaticamente o diferencial relativo ao impacto e é sempre considerado o valor base que estiver presente na primeira situação funcional. Portanto, vamos imaginar que eu tenho o trabalhador tem uma situação funcional com um determinado valor, com um determinado nível remuneratório, e a partir do momento em que eu crio uma nova situação funcional e digo que aquela situação funcional é uma alteração facultativa ou obrigatória do posicionamento remuneratório, é com essa base que o sistema vai ver que existe a diferença de vencimento e que aquela diferença tem que ser considerada para estas alterações. Portanto, para o recrutamento de novos postos de trabalho, o sistema vai classificar o abono na sua totalidade. Portanto, todo o vencimento é considerado novo recrutamento e é considerado como sendo o impacto. Vai apenas existir uma linha de abono. Para os restantes regimes, existe aqui uma pequena alteração. O sistema vai dividir os abonos com base na parte que é relativa ao regime do impacto. O que é que isto quer dizer? E que o sistema vocês vão ter o vencimento do trabalhador, uma linha, tal como vem aqui descrita, e depois vão ter uma segunda linha que tem a ver com a alteração e com o impacto que houve a nível do vencimento do trabalhador. Já vos vou mostrar em sistema, porque pode ser um pouco confuso estar assim a mostrar, mas isto para vos dizer que tem que existir esta desagregação para nós depois também conseguirmos somar no bolo e perceber qual é que foi realmente aqui a diferença e qual é que é, no fundo, o impacto daquela alteração. Portanto, temos a desagregação nas duas linhas, sendo que a primeira é o vencimento do trabalhador, que já recebia normalmente, e a segunda vai ser a diferença entre uma situação funcional e a outra, que vai ser classificada como sendo o impacto.
A nível da doença, portanto, o processamento do valor da doença também vai suportar este regime do impacto e vai acontecer exatamente a mesma coisa. O valor da doença vai ser desagregado, portanto, nós vamos ter a linha da doença correspondente ao vencimento do trabalhador e também uma linha de desconto de doença correspondente ao regime do impacto que aquela falta teve ao nível do desconto do trabalhador. A nível de sistema existem, e pode ser também das dúvidas que vocês têm, que é por onde é que vão começar então a fazer esta parametrização. Nós colocamos aqui alguns passos que podem ajudar. Primeiramente, vocês têm que garantir que as novas rúbricas estão criadas, e também já vos vou mostrar em sistema, portanto, no par têm que ter as novas rúbricas criadas, seja a nível de novos recrutamentos, das alterações facultativas e das alterações obrigatórias. Depois têm que associar estas novas rúbricas aos abonos, sejam do próprio mês ou de retroativos. Estamos a falar, por exemplo, do vencimento base e também da aposentação. O subsídio de refeição aqui vai ser automático, ele apenas é considerado para os novos recrutamentos, porque lá está, é o impacto do novo recrutamento, é um valor novo. Depois têm que também parametrizar a nível do subsídio de férias e subsídio de Natal. Vão ter as ausências de vencimento. Abonos manuais que estes trabalhadores possam receber também podem configurar diretamente no abono qual é que é o regime do trabalhador, de modo a que ele faça esta afetação do impacto e também descontos sobre abonos anteriormente indicados. Depois, vai ser necessário vocês criarem duas novas situações funcionais para o trabalhador. Ou seja, não é obrigatório criarem estas duas novas situações funcionais, mas agora com o aproximar do final do ano temos vindo a perceber que este se calhar é o caminho mais prático e que também vos vai tirar depois trabalho no fim. Ou seja, se já estão a parametrizar este regime do impacto, convém que criam a primeira situação funcional com alteração, seja no novo recrutamento, seja facultativo ou seja obrigatório, e indicam o agrupamento, caso estejam a usar agrupamentos para a definição das classificações no abono, e o regime. E depois, portanto, este campo do regime passa a estar disponível na situação funcional do trabalhador. E depois que podem criar logo uma segunda situação funcional já para 2024, onde vão retirar este agrupamento, porque isto é ao longo do ano que este impacto é calculado. E, portanto, a partir do próximo ano, ou a partir de determinada data, o trabalhador já não é considerado para esta alteração facultativa ou obrigatória ou para novo recrutamento e vocês criam logo uma nova situação funcional e isto evita que depois tenham que voltar para trás e fazer a alteração toda. Portanto, podem logo fazer esta alteração conjunta em vez de fazerem agora uma alteração e a seguir terem que refazer novamente estas alterações. A nível da afetação da doença, ou se calhar até antes de vir à afetação da doença, vou-vos já mostrar aqui no sistema, antes de avançarmos, portanto, aquilo que vos estávamos a explicar relativamente às alterações que vocês têm que fazer. Portanto, no par, aqui no módulo de administração de recursos, vocês, se vierem primeiramente consultar aqui a nível da contabilidade, afetações, rúbricas. Portanto, aqui é onde vocês têm todas as rúbricas e que têm que confirmar se têm as novas rúbricas criadas. E aqui falamos das rúbricas para novos recrutamentos, rúbricas das alterações de posicionamento facultativo ou obrigatório e também para o subsídio de férias e de Natal. Portanto, se não tiverem aqui criado, devem criar. Se já tiverem criadas, está tudo bem. Depois vêm então aqui aos vencimentos, abonos, todos, e vão também aqui configurar a nível, por exemplo, do vencimento base, temos aqui a remuneração, e aqui vocês têm que inserir então as classificações do abono. E é aqui que vocês vão inserir ou alterar umas que já tenham e vão indicar qual é que é o regime. Portanto, aqui vocês têm o campo do regime e vão indicar se é alteração obrigatória, facultativa ou recrutamento de novos postos de trabalho. Têm também a opção que já tinham anteriormente, que é também de usar o agrupamento. Também podem aqui utilizar o agrupamento para ainda mais distinguir os trabalhadores. Mas, portanto, aqui através do regime e indicando qual é que é a nova rúbrica e conta, o sistema vai fazer a classificação de forma correta. Fazem isto para os abonos, para a remuneração base,
de vencimento e aposentação. Se houver, por exemplo, a nível de acertos, vencimento de acertos também fazem para abonos manuais que o trabalhador também possa receber, fazem aqui essa parametrização. Depois, o que é que têm que garantir? Que o trabalhador, na sua situação funcional, também está parametrizado com este regime. Portanto, aqui na situação funcional do trabalhador e funções, aqui vamos criar uma nova situação funcional e aqui no separador vencimentos, nós temos aqui disponível o regime. E, portanto, nós aqui vamos indicar qual é que é o regime do trabalhador nesta situação funcional. Portanto, se nós aqui dissermos que foi uma alteração obrigatória de posicionamento remuneratório, fazemos então aqui a alteração do posicionamento. Vamos imaginar, ou até também pode ser aqui a nível do vencimento fixo, e fazem gravar. O sistema vai calcular este diferencial através do valor que estava nesta situação funcional anterior para esta que é a sua nova situação funcional, onde existiu esta alteração de posicionamento. Depois, ao fazerem o processamento de vencimentos, eu acho que tenho aqui um exemplo para vos mostrar. Neste caso, nós fizemos até com uma situação funcional de retroativos, portanto, ele era uma situação funcional em maio com retroativos a janeiro. Não é este caso, mas vou-vos já mostrar aqui outro. Sem problema, vamos então aqui processar. Só porque também queria vos mostrar como é que depois vai surgir o recibo de vencimentos para não surgirem depois questões, porque ele como parte em duas linhas. Ok, muito bem. E, portanto, aqui nós conseguimos ver que existe o vencimento ou remuneração principal de 1.500 euros para esta trabalhadora para maio, e, portanto, temos aqui o valor fixo que nós acabámos de definir para esta trabalhadora, e ele depois mete aqui, portanto, que é os 2.000, que nós definimos como valor fixo, menos os 500, porque estes 500 euros correspondem à alteração obrigatória do posicionamento. Portanto, na verdade, aqui, em vez dela receber diretamente os 2.000, ele está-lhe a pagar os 1.500, porque os outros 500 estão aqui em baixo, numa segunda linha, portanto, vencimento ou remuneração principal, que nos diz que este valor é correspondente às alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório. Portanto, isto pode ser o que possa suscitar dúvidas por parte do trabalhador ou por vossa parte também, mas vão sempre existir estas duas linhas, que é a forma que nós temos de distinguir o que é o impacto, o que é que foi a alteração que foi feita. E, portanto, estes valores vão ser sempre classificados a nível das afetações com as novas rúbricas, porque é as novas rúbricas do impacto, enquanto que o vencimento anterior vai ter a sua afetação normal. Relativamente à afetação da doença, também ela sofreu aqui alterações, portanto, o cálculo das afetações também vai associar as afetações das ausências respectivas à linha do recibo. E aqui também, esta foi uma alteração que nós fizemos também relativamente a alguns erros que muitas vezes nós tínhamos de integração com a financeira quando as faltas se afetavam elas próprias e, portanto, neste momento, o cálculo das afetações vai associar sempre as afetações das ausências à linha de recibo, considerando o abono que lhe deu origem. Portanto, vai sempre afetar à linha do vencimento base. Portanto, neste caso, vencimento, se tiver sido o vencimento que deu origem.
Depois, o processamento de vencimentos vai também registar na linha do recibo de ausência o valor que é relativo à doença, e este é o valor que vai ser depois também utilizado para o cálculo das afetações, e vai também suportar o cálculo, no cálculo do valor da doença, também vai ter aqui disponível o campo da entidade patronal. Portanto, sempre que vocês tiverem processamentos da doença, neste momento vão conseguir ver qual é que é o valor da doença e também o valor da doença ou encargo a nível da entidade patronal. Portanto, este campo também passa a estar disponível na linha do recibo. Relativamente, portanto, a tudo isto que nós estivemos a falar, ou até mesmo relativo a este último tópico das afetações, gostaríamos de abrir aqui um espaço para poderem colocar questões, dúvidas que tenham, se quiserem fazer ou ver algum exemplo prático novamente, nós também podemos vos mostrar. Só deixar a nota de que estão com o microfone em mute, ou seja, não sei se algum de vocês está a falar e que nós não vos consigamos ouvir. Eu quero falar, posso? Sim, sim, sim. Sim. É assim, Carolina, a questão que eu queria colocar é relativamente a irmos um bocadinho mais atrás, que é a questão da precedência, em que dizem que se a gente puser lá a função pública, que ele vem precedente da função pública, ele só começa a pagar a partir do dia a seguir? Ou seja, sempre que o trabalhador entrar a partir do dia 15, se não colocar nada, ou se colocar administração pública, ele paga sempre menos um dia. Se colocar outro setor, sim. Mas porquê? Nos meses de 31, ok? Estamos a falar especificamente nos meses de 31. Porque a indicação é de que sim, nos meses de 31, para que não haja o pagamento de 31 dias ao trabalhador, é regra que vem desde a DGAEP e a anterior à DGAEP da DGO, de que o organismo processador do maior período processará os dias efetivos e o organismo seguinte processará menos um dia. Pronto. O que é que acontece? É que, de facto, há clientes do setor empresarial ou que têm um regime híbrido e, nesse caso, tipicamente, no setor empresarial, nós pagamos apenas os dias efetivos e, portanto, um trabalhador que sai a dia 15, no mês 31, receberá efetivamente os dias efetivos. Pronto, sobretudo só para essas questões. Obviamente, se o trabalhador vier com uma guia de reposição em que já venha a indicar quais serão os dias em que ele que foram processados no organismo anterior, então aí poderemos sempre adequar o sistema para que pague os dias corretos. Pronto. No caso de não vir, é que é para estas situações que vocês podem fazer essa alteração. Não sei se há mais alguma dúvida que tenham, que queiram colocar. Carolina, posso? Bom dia. Sim, sim, bom dia. Tenho uma dúvida. Este regime de impacto que falaram, é alguma imposição nova na lei ou pode apenas ficar como antes tínhamos já separados por os agrupamentos? É necessário que haja esta duplicação de linhas, este novo método de separar o vencimento e tudo mais? Há alguma imposição nova que tenhamos que ser assim tão explícitos? Isto também dependerá um bocadinho como é que a vossa financeira está a fazer esta desagregação. De facto, existe uma norma no Orçamento de Estado para que sejam reportados em termos financeiros ou contabilísticos esta desagregação, ok? E que é prevista que se mantenha para o próximo ano também, muito embora o orçamento ainda está em elaboração, não é? Agora, há organismos que estão a fazer isto do lado financeiro e não do lado de RH, ok? Pronto, terão que ver com a vossa financeira, estão a fazer essa desagregação, deveriam estar a fazê-lo, no caso das alterações de processamento remuneratório e novo recrutamento para estas rubricas específicas que a DGO criou, estas novas classificações. Mas Sim, poderão estar a fazer do lado da financeira. Mas aí reportamos o vencimento por inteiro, não fazemos a desagregação, se é a partir do dia 1, se é a partir do dia 5, vai tudo.
A DGO criou portanto, 3 novas classificações, não me falha a memória, com estas novas rúbricas, portanto, que são desagregadas em. Deixa-me só recuperar aqui, não sei de cor as desagregações, não sei se ali há pouco a Sara mostrou ou não. Mas que era as rubricas normais de vencimento foram desagregadas, portanto, a 103, a 113 foram desagregadas para estas 3 sublinhas. E, portanto, deveriam estar a reportar nessas novas sublinhas. E vai, quando nós temos lá escolhido na situação funcional o agrupamento, elas quando saem nas integrações, vai com novas alíneas. Pronto, se o novo agrupamento foi o suficiente para o caso do novo recrutamento, não era necessário nada mais. Portanto, o novo recrutamento bastava apenas usarem o agrupador, que já fazia, porque é a totalidade do bolo. Para o caso das alterações de procedimento remuneratório, facultativo e obrigatório, é que tem que haver esta partição das rúbricas. Obrigado, Sara, que estavas a mostrar as rúbricas. Obrigada. Coisa que ainda não estava, não é? Doutor Hugo. Que ainda não estava, ou seja, não Daí havia que nós repartição. estávamos a proceder mal, entre aspas, porque realmente lá está, Sim, as as progressões. indicações iniciais da DGO, doutor Carlos, desculpe interromper, mas as indicações iniciais era que havia dúvidas se era o valor na totalidade ou o valor Mas ou depois, apenas o diferencial. mas Depois, eu mais logo tarde, em janeiro certo, enviei até para lá para a DGO e depois eles esclareceram-nos a dizer que não, deveria ser efetivamente era apenas só portanto, o aquela diferencial, no componente, caso dos novos exatamente, o recrutamentos. diferencial, Exato. por exemplo, no nosso caso em concreto, das progressões, é que deveria, pronto, ser Ser reportado numa linha. desagregado, não é? Exato. Mas só agora é que vocês, pronto, estão a disponibilizar esta situação, certo? Correto. Portanto, para o caso das alterações obrigatórias e facultativas, só a partir desta versão é que conseguem fazer essa desagregação apenas pelo valor da diferencial e não pelo valor na totalidade. Ok, então depois terei que ver melhor, pronto, como é que é ali aquela questão da afetação, isso aí sim, vai ser importante. Obrigada. Mas a questão é, não sei se me ouvem. Sim, estamos a ouvir. Sim. Não, é que a questão aqui, eu sou Rosa Banha, sou colega da Alexandrina. A questão é que ela está a colocar, é porque nós ainda não se tinha colocado aqui a questão das alterações de posicionamento, porque como nós ainda não fechámos o CIADAP, ainda não tínhamos tido necessidade e, portanto, ela ainda não tinha percebido na prática que o sistema não iria desagrupar os abonos nas duas componentes, mas sim, claro que sim, tem as duas rubricas. Eu tenho só uma questão. Relativamente às rúbricas, tendo elas ser todas criadas, são criadas com alguma. Eu aí fiquei um bocado de dúvida se tem que criar com a informação que são acertos. Ou seja, a rúbrica vão ser criadas todas iguais, colocando à frente a situação da alteração de posicionamento. Isso nunca vai aparecer na linha de recibo. Só aparece naquelas observações, certo? Certo. Na linha do recibo vai apenas aparecer a dizer qual é que é a diferença da alteração de posicionamento. Muito trabalho. Mas estão sempre a pôr coisas novas. Exato. Mais questões que tenham, aproveitem agora. Olá, bom dia. Eu sou Cristina do ITQB. A minha questão é ainda mais atrás, relativamente às férias. Nós, desde já há muito tempo, que são os nossos colaboradores que marcam as férias no portal e tínhamos pedido que fosse possível fazer a transferência das férias por mês. E até à data não conseguimos fazer isso, portanto temos que puxar todas as férias que estão lançadas e depois, como normalmente há sempre alterações de férias, temos que ir a pagar das ausências de toda a gente para poderem mexer novamente no portal do colaborador. Não sei se isso faz parte ou está nos vossos, nos vossos futuros, ou se vamos manter esta situação que se torna um bocadinho complicada para nós.
Não está. Neste momento nós temos isso disponível, está como antes, Cristina, disponível apenas para quem tem a assiduidade. Pronto, para os clientes que têm esta gestão da pontualidade e assiduidade, que é algo que é nova em algumas unidades, está neste momento em implementação. Portanto, se quiserem se associar a esse processo, poderão falar com a equipa da reitoria. Ele permite. Nós neste momento estamos a trabalhar noutras alterações das férias, mas por acaso não estamos nessa. Portanto, estamos a trabalhar na possibilidade de majorações específicas, sobretudo para aqueles organismos como vocês que são híbridos e que têm componentes públicas e empresariais, portanto, para poderem criar regras específicas em que podem majorar férias ou reduzir férias, e também alterar as regras habituais de majoração de antiguidades e de idade, pronto, sobretudo para estes clientes que têm outras regras. Esse em particular ainda não está no roadmap, porque como é dado resposta pela pontualidade, acabamos por não ter. Pois é, torna-se complicado para nós, porque a hipótese que nos deram foi ir à linha das férias e colocar lá o mês de processamento. Portanto, só que isso não é funcional, porque como é o próprio que marca as férias, nós irmos depois todos os meses, linha a linha, alterar o mês que vamos processar para conseguirmos puxar só esse mês, não se torna muito, muito fácil. Podem utilizar também a alternativa, esta nova opção, que é de escolherem um mês em que descontam tudo, muda um bocadinho o processo, ok? Muda um bocadinho a lógica, de eu em vez de descontar cada vez que eu gozo faço o desconto, de poderem escolher um mês, portanto que essa era uma das funcionalidades que a Carolina referiu no início, de passarem a escolher um mês que por defeito descontam a totalidade das férias em vez de estarem pronto, a descontar à medida que o trabalhador vai. Obviamente isso também tem um impacto financeiro naquele mês do trabalhador não receber subsídio de refeição, mas também recebê-lo-á nos restantes períodos, não é? Portanto, essa poderá ser também uma alternativa, mas que muda um bocadinho aqui a lógica, não é? Isso terá que ser sempre comunicado. Não será essa a opção mais viável, não. Obrigada. Não sei se há mais questões, entretanto podem também, poderão surgir mais questões, deixar só aqui a nota de que todos os organismos aqui presentes, nem todos ainda têm a nossa versão 53. Nós vamos agora, no decorrer da próxima semana, terminar de enviar as versões que estão em falta, para os organismos que estão em falta. Alguns dos organismos aqui já têm, por isso também já vão poder seguir à sessão, validar aqui algumas das funcionalidades que nós falámos. Também, se depois, entretanto, tiverem dúvidas, podem sempre entrar em contato connosco. Há sempre o e-mail, que é rh@quickchess.com. Ou então também fazer aqui uso do portal Platina para criar pedidos de apoio, incidentes ou até pedidos de alteração de funcionalidades que vocês tenham e que queiram dar algum tipo de melhoria ou que achem que haja aqui alguma oportunidade para algum tipo de melhoria. Se tiverem alguma questão, também estejam à vontade aqui para questionar neste momento. Temos aqui uma questão da Kátia, em que está a questionar acerca de um desenvolvimento que houve, que é a nível da visualização e da exportação relativa à avaliação de desempenho. Efetivamente, aqui não foi falado no nosso GetTalks 2, porque alguns dos organismos aqui presentes já tinham, então achámos por bem não falar, não explicar, porque depois poderia criar aqui algum tipo de confusão, mas já agora aproveito, já que foi um tópico aqui levantado, para vos mostrar este desenvolvimento que nós fizemos. Atenção, deixar a nota de que não está disponível para todos os organismos, é só para... ou seja, alguns organismos já tinham esta possibilidade de exportar a informação da avaliação de desempenho, porque já tinham o nosso portal da avaliação de desempenho. Havia outros que, como não fazem o ciclo da avaliação de desempenho pelo nosso sistema, muitas vezes não tinham a possibilidade de fazer esta exportação dos pontos do CIADAP e da própria avaliação de desempenho, ou seja, apenas registavam a própria avaliação de desempenho. Eu vou então aqui partilhar, só para terem aqui então ideia onde é que é feito este registro e a consulta da avaliação de desempenho. Então aqui no portal dos recursos humanos, dentro do trabalhador, vocês fazem então aqui o... Estamos a ouvir a Carolina, Não, eu também não ouço.
Não, Ok, não, não deve se ter ouve. perdido a Não se internet. ouve. Congelou. Também deixei de ouvir. Ok, mas eu posso retomar aqui e partilhar. Vamos só aqui um segundo. Portanto, a Carolina que estava aqui a mostrar e a vos explicar é que passam a ter aqui disponível dentro da gestão a possibilidade de exportarem, até agora tinham as classificações de serviços e as avaliações de desempenho quando a avaliação de desempenho não é feita através do CIADAP, da solução da Quidgest para CIADAP e gestão de desempenho, não só exclusivamente a CIADAP, também adaptado a outros regimes. Passam também a ter disponível, portanto, aqui os pontos. Isto já estava disponível para alguns clientes, ok? Nós tornámos, foi genérico para todos os clientes passarem a ter estas opções. E também aqui na parte passam a ter também aqui uma gestão de desempenho para quem tem efetivamente o módulo de avaliação de desempenho e que podem consultar o resultado das avaliações sem terem que aceder necessariamente ao módulo de avaliação de desempenho. Okay? Portanto, o lado RH passa a ter também estar disponível a consulta da avaliação para quem utiliza o nosso módulo de gestão de desempenho e não só para o registro. Portanto, passam a ter também aqui então disponíveis e também o consumo, os efeitos dos resultados das avaliações também passam a estar disponíveis aqui para consulta globalmente, para vos ser rápido perceberem quantos pontos é que existem, quantos pontos é que foram consumidos, se foi uma alteração de procedimento regulatório, etc., sem que tenham que estar a preencher ficha a ficha. Nós temos estado a fazer um trabalho de revisão destes menus de pesquisa para terem mais informação. Um dos que estará disponível, nós aqui já estamos na versão 53 de desenvolvimento, já estamos a trabalhar na 54, não é? E, por exemplo, uma das questões que vão passar a estar disponíveis são a consulta das situações de IRS, que até agora vocês não conseguiram consultar. Pronto, mas isso só vai estar disponível na versão 54, não na 53, que é que está a sair agora. Portanto, para a próxima versão, nós estamos a fazer uma revisão de todos os separadores e, portanto, estamos a tentar identificar todos os separadores que possam ainda não estar consultáveis através dos menus de pesquisa para que seja mais fácil aceder à informação. Portanto, a do IRS não foi possível ainda estar disponível na versão 53, mas estará na 54 para consulta e vamos ver se teremos também outros separadores também disponíveis. Não existirem mais questões, nós também no final será-vos entregue o questionário e depois de preenchido terão acesso também ao vídeo da sessão para poderem rever, bem como ao PowerPoint, ou poderem consultar o vídeo para verem como é que configuram nomeadamente estas alterações. Se não houver mais nenhuma questão, não sei se Sara, se quiseres colocar alguma nota final. Bom dia. Miguel, bom dia. Bom dia. Eu não sei se me está a ouvir. Estamos a ouvi-la. Pronto. Não, o Miguel estava-se a despedir, mas eu gostaria muito de perceber aquela primeira questão que foi levantada pelo colega sobre a taxa de IRS, que disse que depois respondia no final, que ia procurar algum exemplo. Sim, a André colocou a resposta no chat. Ok. Eu pensava que ia haver alguma explicação visual, pronto, mas está bem, tudo bem. Não, mas podemos mostrar, não seja por isso. Mas no fundo é similar ao que vocês tinham disponível, portanto não há alteração. A grande alteração é que até agora vocês o que escolhiam era a taxa final, ok? Então, deixa-me só partilhar o ecrã, dê-me só um segundo. Pronto. Até o momento, quando vocês escolhiam a taxa mínima, aqui de IRS, vocês estavam a escolher a taxa final. Ora, de acordo com a nota que a André colocou no chat, vocês deixam de escolher a nota final, a taxa final, não nota, a taxa final e passam a escolher a taxa marginal que vai ser utilizada. Portanto, se o trabalhador se enquadrava numa taxa marginal de 27, vamos imaginar, e agora pede para descontar 30%, ele na realidade deixa de pedir a taxa final, efetiva, mas pede a taxa marginal. E, portanto, aqui ao relacionarmos com 30, o que vai ser aplicado é taxa de 30, mas as parcelas a abater mantêm-se. Ou seja, na realidade, a taxa efetiva será o resultado do cálculo depois final, não é? O que acontecia antes é que
a taxa que nós escolhíamos era a taxa final e, portanto, daí a haver alguma confusão no início dos trabalhadores indicarem, não, mas eu queria descontar, era 30%, não é? Mas isso, de facto, de acordo com a legislação, o trabalhador está a escolher a taxa marginal e não a taxa efetiva. E, portanto, nesses casos, basta fazerem como fazem até agora, que é lançarem aqui na opção da taxa mínima a opção da taxa escolhida. Obrigada. Eu peço desculpa de estarem a chatear, mas fiquei ainda com uma dúvida aqui em relação a esta questão do IRS. Nós agora é que temos que colocar o fator de multiplicação dos excedentes deficientes de IRS após a aplicação da taxa marginal, porque antes ele fazia essa multiplicação, não é? Ele fazia a majoração, mas não fazia o fator de multiplicação. A partir do momento em que o fator de multiplicação passou a ser por escolha do trabalhador, que é uma medida um bocadinho estranha, vamos confessar, mas foi assim que o legislador o definiu. A partir do momento em que ele definiu que é a pessoa própria que escolhe qual é o fator, nós tivemos que colocar individualmente em cada pessoa para vocês, pronto, consoante o que a pessoa escolher, se escolhe o fator 2 ou 3, colocar essa indicação de 2 ou 3 na situação da IRS, pronto. Até aqui não havia esta questão da pessoa poder escolher qual era o fator que queria. Pronto, é pena não poder escolher 100 ou 200, não é? Assim não descontávamos tudo de IRS. Se calhar no futuro vamos ver o que é que vem de alterações de IRS agora para o próximo ano. A partir são só mexidas nas tabelas, esperemos nós não haja alterações mais radicais. Obrigada. Não. Bem, não havendo mais dúvidas, eu queria aproveitar aqui, em nome da equipa, também para vos agradecer a presença de todos, também por haverem inscrito e por continuarem a fazer aqui a adesão aos nossos Talks, que continuamos também a fazer, a realizá-los. Nós tínhamos pensado num próximo Talks da versão 54, não só apresentar as principais funcionalidades, mas também deixar um espaço para algumas dúvidas que vos surgissem, ou seja, dúvidas que habitualmente vocês têm, que não sabem se é o melhor procedimento para fazer, questões que normalmente acontecem ou que costumam acontecer normalmente durante o mês de processamento e que têm algum tipo de situação específica que gostavam que fosse realizada, até porque as vossas dúvidas são muitas vezes as dúvidas de outro colega, de outro organismo, e podendo esclarecer poderá abranger vários. Queria deixar também esta sugestão de vocês poderem fazer deixar essa nota no próximo, agora no questionário de avaliação que o Martin vos irá disponibilizar a seguir, quando terminarmos aqui o nosso Talks, para vocês também deixarem essas notas de questões que gostassem que fossem abordadas nos próximos Talks, não só a apresentação das versões, mas também outras questões ou outras sugestões que vocês tenham. Aqui em nome então da equipa e da equipa também de marketing e em nome da QuickGest, agradecemos então a vossa presença e esperamos contar com vocês mais vezes. Posso só deixar uma nota final que já numa de partilha, como tínhamos vários funcionários que pretendiam ter uma taxa fixa, nós desenvolvemos um Excelzinho, uma coisa simples de 4 parcelas, para o cálculo da taxa fixa marginal que deve ser escolhida conforme a taxa efetiva pretendida. Posso, através da QuickGest, portanto, remeter isso para a QuickGest para depois partilhar. Pronto. É só uma folha de cálculo para... Se quiser deixar no chat, não sei se é possível, vocês conseguem anexar a informação. Isso era muito bom, eu agradeço imenso. Se tiver essa opção... Não consegue. Não, Mas pode... poderemos ser sim. nós. Exato, mas pode enviar para nós e nós temos todo o gosto também em partilhar e já agora também agradecemos. Obrigada também, Catarina e Sara. Obrigada também pela partilha. Então, e muito obrigado também pela... Obrigada, esperamos vê-los num próximo apresentação. Bom dia, obrigada. Obrigada. Bom dia. Então, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia.